manter fidelidade aos valores da democracia representativa, atuando de forma independente, mas com diálogo e responsabilidade. Eu sou William França e é sobre essas premissas defendidas pelo novo líder do partido Podemos aqui na Câmara dos Deputados que eu converso agora com o deputado Rodrigo Gambale, que assume essa liderança e que representa o partido Podemos por São Paulo. O senhor está em seu primeiro mandato aqui na Câmara, né, deputado? Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. É um prazer poder participar mais uma vez aqui desse programa. Estou no meu primeiro mandato como deputado federal. Já assume uma tarefa de liderança da bancada? Tive essa oportunidade também na Assembleia Legislativa em São Paulo. No meu segundo ano, me tornei líder da maior bancada em São Paulo, que era a bancada do PSL. E agora fui agraciado mais uma vez, aí, eleito pela bancada federal aqui do Podemos, para conseguir fazer a liderança durante esse ano de 2025, 2026. Uma missão difícil, porque o nosso líder anterior, o Romero Rodrigues, fez um grande trabalho e muito nos ensinou nesse período, né? E agora a gente quer continuar levando esse trabalho para frente e ainda, se Deus assim permitir, melhorar um pouco mais. A bancada do senhor, se o senhor me corrija se eu estiver errado, são 15 deputados, não é isso? Exatamente. Alguns saíram, mas a gente tem alguns outros também já em negociação para vinda, que participam das reuniões, mas atualmente são 14 deputados. 14, isso. Nessa nova lei agora do STF, nós ganhamos mais 2. Então, sim, provavelmente esse ano, exatamente, provavelmente esse ano nós receberemos 2 novos deputados no Podemos, indo para 16 deputados. Mas na eleição, na junção junto com unindo com o PSC, na incorporação que foi feita, o total da bancada do Podemos eram 18 deputados. 18, né? Esses ajustes são normais no parlamento, mas essa bancada, deputado, tem uma tarefa de equilíbrio, como eu falei, porque depende para que lado for, ajuda ou não as votações. Como é que o senhor pretende conduzir esse trabalho de acordo com os temas de interesse do governo, por exemplo? Bom, nós somos uma representatividade aqui no estado de São Paulo de 1/70, né? E os parlamentares, eles são representatividades dos mais variados tipos de interesse da sociedade. E no Podemos não pode ser diferente. Nós temos parlamentares que representam praticamente aí todas as classes, tanto de lados ideológicos, enfim. E o que a gente tem que fazer é respeitar, né? A bancada, ela é muito unida, porque quando a gente fala a palavra partido, parece que está partido, ninguém se acerta. Mas no Podemos, a gente tem reuniões semanais, nós temos muito contato com os demais parlamentares, o líder costuma ouvir muito a sua bancada antes de tomar decisões no colegiado de líderes, e é isso que eu quero fazer, respeitando essa pluralidade da nossa bancada e respeitando também o individual de cada parlamentar. Então a gente sabe que cada um que está aqui representa uma cota da sociedade e ele sabe do porquê que ele faz e desenvolve esse trabalho. E se foi eleito pelo voto popular, a gente precisa ter o reconhecimento e o respeito pelo trabalho de cada um, é o que eu vou procurar continuar fazendo. Embora o senhor vá atuar em todas as pautas, o senhor tem algumas, vamos assim dizer, algumas de preferência. Me elencaram 4 aqui, mas eu vou deixar o senhor mesmo trazê-las em vez de eu ficar citando aqui. Quais são os assuntos que o senhor, à frente da liderança, vai trazer como se fosse uma questão partidária e pessoal sua? Bom, eu vou falar sobre 2 assuntos que eu acredito que são os mais recorrentes e importantes no nosso país no momento atual que vivemos: saúde e segurança. Primeiro, William, eu quero trabalhar muito esse ano para que a gente consiga aprovar um projeto de lei que eu tenho do Prontuário Único de Saúde. Quando você fala sobre Prontuário Único de Saúde, parece que não é nada atrativo, assim, não tem nenhum tipo de interesse do porquê que isso ajudaria a população. Mas quando a gente entende o processo e o projeto, no que ele é baseado, a gente consegue entender o quão melhoraria da qualidade de saúde e traria economicidade para o governo federal, governo estadual e municipal. Então, o que ele trata? Por exemplo, você já deve ter ido ao médico diversas vezes. Nas vezes que você vai ao médico, a primeira coisa que ele te pergunta: você tem alguma alergia? Se você tiver algum lapso de memória, se você não estiver se recordando de um medicamento que te deu alergia há um tempo atrás, você pode falar para ele que não e ele te receitar um medicamento que te leve à morte. Por quê? Nós não temos hoje um prontuário com a vida pregressa do paciente. Uma memória, não é isso? Exatamente. Então, ele fica na dependência de te perguntar. E se você vai com algum problema, que pode ser até cronológico,
Como é que o médico vai te avaliar se ele simplesmente senta com você e te faz meia dúzia de perguntas? Agora, se ele tiver esse prontuário que venha desde o nascimento do paciente, quando ele puxa esse histórico, ele já sabe os problemas que o paciente tem, ele já sabe as dificuldades. E outra coisa, por exemplo, você faz uma tomografia aqui em Brasília. Amanhã você está no estado de São Paulo. Se você não tiver com essa tomografia e você tiver algum problema de saúde, cair num sistema público ou particular, e ele precise ver, o médico precise ver a sua tomografia, como é que ele tem acesso? Então, nesse sistema, ele pede para digitalizar todos os prontuários. E aí, em qualquer lugar, você tem economia. Você não precisa fazer um novo exame. Porque diversos tipos de exame, eles têm validade de 1 mês, 3, 6 meses. Ou eles servem para você, para o médico, no caso, enxergar uma questão anterior, né? Exatamente. Então, seria um sistema de prontuário único de saúde que integraria e com obrigatoriedade tanto o sistema particular, se você passar numa consulta particular, ele também teria que enviar esses dados para esse sistema ou na rede pública. E isso deixaria todo o histórico de saúde do paciente. Nós economizaríamos muito recurso, nós teríamos uma assertividade muito maior nas consultas e eu tenho certeza que teria uma evolução muito maior no quesito saúde para o nosso país. Agora, outro projeto que eu quero trabalhar firmemente, onde as cidades estão trabalhando e se empenhando cada vez mais, é um projeto de lei da qual eu protocolei no meu primeiro ano como deputado aqui e fui o precursor em São Paulo, na Assembleia Legislativa, onde protocolei a adequação, né, e a liberação de reconhecimento facial através de câmeras de segurança. Não é permitido hoje? Explica para o telespectador, porque isso é sempre confuso. O que acontece? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, que ela fala que os dados pessoais, eles têm que ser protegidos. Então, muitas ONGs que defendem, enfim, elas batem para que não sejam criados reconhecimentos faciais em sistemas de segurança nas regiões metropolitanas, nas cidades, em locais de transporte público. Por quê? Porque ela alega que invade a privacidade. Mas o sistema hoje de câmera, ele não passa dados, ele não passa, aliás, imagens, ele transforma a imagem em dados. Nós sabemos que dados são infinitamente muito menores do que imagens. Então, é só você tirar uma fotografia no celular e ver o quanto ele ocupa de memória. E se você pegar um documento ali com 1000 páginas, ele é muito menor do que uma fotografia. E isso tudo é convertido em dados no sistema. Então, ele não infringe a LGPD, porque a LGPD ela não entra no que infringe ela no quesito de segurança. Então, quando se trata de segurança, você não fere a LGPD. Só que muitas cidades que tentam fazer licitações para colocar sistema de monitoramento com reconhecimento facial, têm essa dificuldade dos próprios tribunais de contas ou da própria justiça, barrando essa possibilidade. Então, essa legislação que o senhor pretende continuar aqui na tramitação dela é para dar uma segurança jurídica. Exatamente, um guarda-chuva, uma lei, né, que possibilite que as prefeituras possam fazer contratações, ou o governo federal, ou os governos estaduais, e coloquem câmeras nos sistemas de segurança. E não é só para capturar foragidos da justiça, não. William, por exemplo, o sistema hoje ele é tão inteligente que se você está num local rodoviário ali, um aeroporto, e aí alguém deixa numa área de muita concentração de pessoas uma mala, por exemplo, pode ser uma ameaça de bomba. O sistema automaticamente avisa. Se o sistema vê que a pessoa está portando uma arma e ele levanta a camisa, ele consegue identificar a arma de fogo ou uma própria faca e já avisa no sistema automaticamente. E também ele pode auxiliar em pessoas que estão desaparecidas. Esse trabalho é bastante importante, né? Você lembra aquela campanha que foram feitas nas caixas de Tetra Pak, nos pedágios, mostrando pessoas desaparecidas? Muitas vezes a pessoa ela não lembra que está perdida, ela teve um problema de memória. E aí se você coloca no sistema, ao ela pegar um ônibus, ela estar andando pelas vias, um trem, um metrô, o que acaba acontecendo? O sistema detecta que a pessoa está desaparecida e automaticamente avisa as autoridades. Muitas instituições reclamam do seguinte: nossa, mas com as câmeras vai acusar, principalmente na hora de encontrar criminosos, ou pessoas asiáticas, ou pessoas afrodescendentes, mas o erro é muito menor do que deixar apenas para os olhos humanos.
cuidarem. E as pessoas não vão saber no banco de dados, quando elas olham em câmera de monitoramento, quem é foragido ou não. Então, de qualquer forma, não é a câmera que vai lá e prende a pessoa. É um ser humano que vai. Então, a câmera faz a checagem, ela aciona um sistema e aí um policial ou um GCM, enfim, um policial civil, militar, ele vai olhar, vai apurar no sistema e reconhecer verdadeiramente se aquela pessoa é a que está foragida e vai agir. Certo. Líder, eu desejo sucesso na sua gestão à frente da bancada do Podemos aqui. Nosso tempo está encerrado. O senhor volte sempre que necessário para contar os avanços dessas suas propostas ou de outras que o seu partido levar adiante aqui na Câmara. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado à TV Câmara e é um prazer estar falando contigo, William. Sucesso. Muito obrigado. Quer saber mais sobre as atividades das lideranças partidárias aqui na Câmara, assim como estas que acabamos de tratar? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.